Com o amor que a gente vai apagando as discórdias, os desentendimentos, que a gente vai aplacando a ira. Isso fora, mas também dentro do coração. Da mesma maneira, quando você estiver com raiva de uma pessoa, até se é isso que você tem vivido nesses dias, se tem alguém que você está com raiva dessa pessoa, se você tiver compaixão dela, se você sentir compaixão por essa pessoa, a sua raiva desaparecerá. Não tem melhor caminho para a gente desterrar a raiva de dentro do nosso coração do que nos colocando no lugar do outro. Há muita gente que sofre mais do que você. Há muita gente que sofre mais do que eu. Há muita gente que tem enfrentado na vida dores que eu e você nem sequer sonhamos. Misericórdia, compaixão é a gente se colocar na pele desta pessoa. Às vezes a gente julga a atitude descontrolada, desequilibrada de alguém. Mas veja, descontrole, desequilíbrio, quer dizer que a pessoa está afetada. Ela está sofrendo, ninguém gosta de ser descontrolado. Ninguém gosta de ser desequilibrado. Num jogo a gente se desequilibra quando a gente é atingido. Ou porque a gente se complicou ali, ou alguém atingiu a gente, nós perdemos o equilíbrio, nós perdemos o controle. E olha, coisinha boa para tirar o controle da gente é a bendita da dor. Se acerta alguém que está jogando com você e machuca a pessoa, ela se desequilibra, ela se descontrola. Normalmente o desequilíbrio e o descontrole está sempre justificado, explicado por um pano de fundo de sofrimento. Quando eu procuro descobrir por que aquela pessoa está agindo assim, o que a faz sofrer daquele jeito, em vez de ter raiva, eu tenho dó, eu tenho compaixão, eu uso de misericórdia, sabe? Isso pode não ser um consolo para mim e para você hoje, saber que tem gente que sofre mais do que a gente, mas saber disso você pode ter certeza que vai ajudar a gente a atravessar as tempestades da nossa vida. Quando uma dor, um sofrimento é muito grande para nós e que começa a passar besteira pela nossa cabeça, tem um santo remédio. Um remédio muito bom, que funciona se você colocar em prática. Experimenta nessa altura da revolta, do desgosto, da vontade de se matar, visitar um hospital onde as pessoas estão num estágio, numa fase terminal de suas vidas. Senta ali, conversa com aquela pessoa, deixa ela te falar da vida dela, deixa ela te falar da dor que ela enfrenta. E não pense que você vai encontrar tristeza não, viu? Porque em geral a gente toma um baile em relação a essas pessoas. Porque a graça de Deus nunca falta a quem está sofrendo. E não é raro no leito de um hospital você encontrar uma pessoa moída pela dor e pelo sofrimento, mais alegre do que eu e do que você. Escute a dor e o sofrimento da outra pessoa e você vai ver como aquilo que a gente vive já não tem tanto peso assim. Sabe, quando a gente começa a considerar o sofrimento dos outros, a gente para de reclamar dos nossos próprios sofrimentos. Sede misericordiosos como o vosso Pai. Seja misericordioso com o seu irmão, como Deus é misericordioso com você. A verdadeira compaixão, a verdadeira misericórdia só começa quando você se coloca no lugar daqueles que sofrem. E quando você sente o verdadeiro sofrimento desta pessoa. E às vezes não só desta pessoa, quando a gente sente um verdadeiro sofrimento. Você já viu como a gente melhora depois do sofrimento? Sofrimento melhora a gente demais da conta. Quebra o nosso orgulho, quebra a nossa altivez, nos faz mais sensíveis, ensina a gente a escutar, tira da gente esse afã de aparecer, vai nos pondo no nosso lugar. O sofrimento ele nos torna mais humildes, nos torna mais maleáveis, nos torna mais mansos, mais doces. O verdadeiro sofrimento ele nos torna compassivos. Quem sofreu tem compaixão de quem sofre. Muitas pessoas
que viveram dentro da sua casa, relacionamentos extremamente complicados, conseguiram perdoar depois de se colocarem no lugar daquele com o qual se desentenderam? Quantos filhos conseguiram perdoar o seu pai depois que se tornaram pais? Isso é uma coisa maravilhosa. Porque no momento em que aquele filho se tornou pai, ele vestiu a pele do pai dele. Ele se colocou no lugar. Quando a gente se coloca no lugar daquele homem que recebeu a responsabilidade de ser o chefe da nossa família, da nossa casa, a gente que reclama, meu pai nunca me abraçou. E a gente pergunta a si mesmo, e o pai dele? Quantas vezes o abraçou? Meu pai nunca me disse que me ama. E aí vocês perguntam, mas quantas vezes eu ouvi o vovô dizer para o papai que o amava? Meu pai me cobra demais. Mas e ele em relação a si mesmo? Será que ele se cobra? Aí você vai ver, ele é muito mais exigente consigo mesmo do que com você. Porque a vida inteira ele foi exigido. Aí ele fica querendo que eu tome um rumo na minha vida. Volta atrás na história desse homem. E vai ver, às vezes, quão precocemente ele teve que sair de casa para dar um rumo na vida dele. Ninguém dá o que não recebeu. A pessoa não recebeu, ela não sabe dar, ela não tem para oferecer. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente começa a compreender. Quando um marido tem a coragem de se colocar no lugar da sua esposa, de ver de que família ela veio, as cobranças que ela enfrentou, as dificuldades que ela teve que passar, as incompreensões que ela encontrou no correr da sua vida, as limitações que ela teve que sofrer, as privações que ela enfrentou, ele começa a olhar com olhos diferentes os incômodos que a sua esposa lhe traz por meio daquilo que ela não consegue ser, daquilo que ela não consegue fazer. A misericórdia nos melhora. Seja misericordioso com o seu próximo e confie na misericórdia de Deus. Quero terminar aqui com uma frase, se eu não me engano, ela é de Santa Catarina de Sena. Ela dizia assim: nenhum pecador arrependido pediu ao Senhor benefícios sem receber o que esperava. Eu digo a você novamente: nenhum pecador arrependido pediu ao Senhor benefícios sem receber o que esperava. O amor de Deus é todinho para você nesse dia de hoje. Você quer receber os benefícios? Deixa Ele cumprir em você a eficácia. Não prende em você, não. Passa adiante a misericórdia. Sede misericordioso, como o vosso Pai do céu é misericordioso. E você vai experimentar na sua vida a força desse amor que transforma.